Tá? Ontem a gente falou um pouquinho ali sobre jogadores que podem estar voltando para o Vasco, como é o caso do Luca Orediano, que está jogando nos Estados Unidos, como o volante Barros, menino que está jogando a Série B pelo Amazonas, né? Tem a situação do Capasso, zagueiro que está no Olímpia, que deve ser vendido, né? Deve ficar lá no futebol paraguaio. Boa noite, família vascaína, tudo bem com vocês? Saiu agora essa bomba, é informação mega urgente. Além de Lucas Orediano, esse argentino pode retornar ao Vasco da Gama. O Vasco também mira a contratação de Juan Quinteiro, que hoje está jogando muita bola no Racing. Inclusive o Pedrinho, ao lado do Felipe Maestro, estão indo atrás de investidores para contratar essa baita contratação. O Vasco já tentou, né, contratar esse jogador, só que não deu certo. A 777 ainda estava no Vasco, né? Estava comandando o Vasco. Só que agora o Pedrinho acredita que esse cara aí, que vocês estão vendo, o Quinteiro, que vem jogando muita bola, colocou o Racing na final da Copa Sul-Americana, pode ser o grande camisa 10 do Vasco da Gama. Não se sabe se o Payet irá continuar ou não, mas o Quinteiro é mais novo, né? Tem mais poder de decisão, é um cara que vem se destacando nos últimos anos aqui no cenário do futebol sul-americano. E desde já quero saber de vocês, fica até o final do vídeo que esse react aqui, esse corte está sensacional. Já chega se inscrevendo no canal, deixa o like, então veja o que a mídia esportiva está falando sobre essa possível chegada de Juan Quinteiro ao Gigante da Colina. Dê só uma olhada. Mas o Vasco trabalhou normalmente, finalizando o jogo com a equipe do Botafogo na próxima terça-feira, 9h30 da noite, lá no estádio Newton Santos. Trabalho puxado aí pelo técnico Rafael Paiva na preparação da equipe para este clássico, e o Vasco tendo as voltas do Hugo Moura no meio-campo e também do Verratti, jogador que vai ocupar seu comando de ataque, mesmo depois do Ryan tendo feito uma belíssima participação. Quero o seu comentário também. No jogo contra o Bahia, até sair lesionado, saiu na maca, nada que preocupe, mas fez uma bela atuação jogando na sua verdadeira posição. E o Vasco, então, vai se preparando para o clássico. Botafogo é o favorito? Eu acredito que sim, até pelo bom momento do Botafogo. Final de Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro, um time muito ofensivo que joga num 4-2-4 e tem um técnico bastante competente que está fazendo sucesso aqui no futebol brasileiro português, Arthur Jorge. Pelo lado do Vasco, é um time competitivo também, que sabe sofrer. Essa é a grande diferença dos outros times. E tem atletas passando por momentos muito bons, como o goleiro Léo Jardim, o Paulo Henrique, tivemos também o Lucas Piton crescendo de produção, o Puma Rodrigues como um falso ponta-direita, secretário do Paulo Henrique, tem rendido bem, Verratti, artilheiro inclusive da equipe, e pode brigar ainda pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso traz e faz do Vasco da Gama um time que o Botafogo precisa respeitar. E o Hugo Moura também tem gostado muito das atuações desse jogador. O Dimitri Payet, na última partida contra o Bahia, foi sensacional, fez uma atuação de gala, né? O Felipe Coutinho está subindo de produção. Ainda não é aquele Coutinho que a gente aguarda, conhece, viu se destacar no Liverpool, na seleção brasileira, mas depende também de um tempo de adaptação, e isso vai acontecendo também. Deixa eu falar sobre o Gabriel Peck, porque a informação, inclusive, está no GE, achei muito legal, muito bem feita. Ele já marcou 19 gols na Liga Americana, lá pelo Los Angeles Galaxy, e deu 17 assistências. E olha só, a gente falou bastante quando ele estava para se transferir, e agora a gente relembra, cada gol do Peck, o Vasco ganha $10 mil. Na cotação de hoje, R$ 58.694. Isso vale até
Gabriel Peck completar 50 gols, totalizando $500 mil, daria hoje R$ 2.934.700, quase R$ 3 milhões para o clube. E o Peck está disputando com Luiz Soares, lá do Inter Miami, e com Luca Orediano, jogador do próprio Vasco, emprestado ao Cincinnati, o título de melhor estrangeiro estreante lá da Liga Norte-Americana. Olha que legal, que boa informação a gente está trazendo envolvendo Gabriel Peck, um garoto nota 10, um ótimo filho, em uma família maravilhosa, papai, mamãe, são muito felizes, né, pelo filhote e pela família deles, e o Gabriel Peck brilhando lá nos Estados Unidos. Eu sou fã do Gabriel Peck como atleta, como pessoa, estou vibrando com essas informações e torcendo para mais gols saírem quanto antes e para que ele possa, quem sabe, ter uma oportunidade até na própria seleção brasileira, sendo que nesse momento a seleção está muito bem servida ali pelo lado direito, né? Com o próprio Luiz Henrique, o Rafinha, enfim, mas futebol é o momento, e o momento do Gabriel Peck é muito interessante. Quero também o seu comentário aí a respeito do Gabriel Peck, pelo momento dele, pela situação que ele está passando. E o Orediano, né, vai terminar o empréstimo. Será que o Cincinnati vai comprar? Ou será que o Vasco já tem interesse na volta desse jogador? Então, como que é isso? A gente tem que aguardar, né, aí as definições do futuro do Luca Orediano, que veio do futebol argentino como a grande revelação para arrebentar no futebol brasileiro. Teve dificuldades de adaptação, pediu para sair do Vasco da Gama, vocês se recordam bem, e agora está fazendo uma belíssima temporada nos Estados Unidos. O presidente Pedrinho bateu um papo com o grupo vascaíno, com os jogadores sobre a realidade financeira e garantiu que não haverá atraso salarial, porque vai conseguir sempre o dinheiro para pagar o elenco do Vasco da Gama. Como a gente vem informando, Vasco obteve uma liminar na Justiça Comum, suspendendo o pagamento aos credores por 30, prorrogáveis por mais 60 dias, até encontrar um novo parceiro. Está nessa briga aí com a ECAP, quanto à questão da 777, e ao mesmo tempo correndo atrás no mercado, buscando uma nova parceria para comprar aos 33% das ações da 777 e quem sabe até lucrar um pouco mais pelo momento, pela valorização da equipe que está crescendo do Campeonato Brasileiro, e podemos ter o Vasco jogando uma pré-Libertadores, porque o Brasileirão dá 6 vagas para a Copa Libertadores, mas o campeão da Copa Sul-Americana vai direto para a Copa Libertadores. E o Cruzeiro vai jogar com o Racing no dia 23 de novembro. O campeão da Libertadores já garante presença na competição do ano seguinte. Vai ser o Atlético ou será o Botafogo. O Botafogo está liderando aqui o Campeonato Brasileiro, pode ser campeão brasileiro também. Aí já abriria mais uma vaga. E tem a Copa do Brasil, do Atlético, ou o Flamengo. O Flamengo está bem no Brasileirão. O Atlético, nesse momento, está atrás do Vasco, mas com um jogo a menos, e pode buscar aí também esta vaga através da Copa do Brasil. Então, o G6 pode se transformar em G9 e isso favoreceria o Vasco quanto uma pré-Libertadores da América. Ontem a gente falou um pouquinho ali sobre jogadores que podem estar voltando para o Vasco, como é o caso do Luca Orediano, que está jogando nos Estados Unidos, como o volante
Barros, menino que está jogando a Série B pelo Amazonas, né? Tem a situação do Capasso, zagueiro que está no Olímpia, que deve ser vendido, né? Deve ficar lá no futebol paraguaio. E ontem, né, conversando com pessoas ali de dentro do Vasco, né, assessores, pessoas ligadas a jogadores, tivemos informações importantes sobre 2 atletas que hoje estão no elenco do Vasco. Inclusive um deles, a gente chegou até a falar ontem, que é o Pablo Galdames, jogador que chegou ao Vasco, né, com um custo muito alto, né? O salário do Galdames aí beira 500 mil reais. O Pedrinho até tentou liberar o jogador no meio da temporada, mas nenhum clube quis pagar, né, um salário dessa magnitude. Existe um interesse do Universidade Católica, né? Universidade do Chile, time chileno, né? De onde o Galdames é. Porém, ontem, conversando com pessoas de dentro do elenco ali, pessoas ligadas aos jogadores, nos trouxeram informação que o Vasco tem sim a possibilidade de renovar com o jogador. Porém, para renovar com o Galdames, a redução salarial teria que ser drástica. O Vasco não vai pagar nem perto desse salário que ele recebe hoje, né? Eu acho que o Pedrinho talvez pudesse oferecer um salário ali em torno de 100, 150 mil reais no máximo, que já é um salário muito alto, né? Não para os níveis de futebol brasileiro de primeira divisão, mas não está descartada a possibilidade do Pablo Galdames continuar no que vem. Mas se receber uma proposta que agrade o jogador, sim, obviamente o Vasco não vai se opor à saída do atleta no final do ano. E outra informação que a gente também conseguiu ontem com exclusividade, né? O nosso canal trouxe isso aí em primeira mão, acabou repercutindo lá no Globoesporte.com, os sites do Fluminense, é a seguinte: o Fluminense, após ali, né, a situação do André, volante André, de seleção brasileira, fez uma sondagem, né, entrou em contato com os empresários e com os agentes do Hugo Moura. O Hugo Moura tem contrato com o Vasco, ele foi comprado pelo Vasco junto ao Atlético Paranaense, né, o Vasco pagou 10 milhões de reais, hoje, na minha opinião, é titular absoluto desse time do Vasco, e houve uma sondagem, não houve proposta, não houve ali uma conversa mais a fundo ali para a saída do Hugo Moura, sim, houve um contato para entender como está a situação do jogador, se ele está feliz no clube, se ele tem vontade de permanecer do Vasco, se ele teria, né, interesse de repente em receber uma proposta do Fluminense para a temporada do ano que vem. Porém, pode ficar tranquilo o torcedor do Vasco, o Hugo Moura está muito feliz no Vasco, está muito identificado, a titularidade dele hoje é inquestionável pelo próprio torcedor vascaíno, né, tanto de arquibancada quanto galera na internet. Então o Hugo Moura está muito contente, está muito feliz com a fase que ele vem vivendo, é um jogador hoje muito importante, principalmente para esse setor de meio de campo do Vasco, e óbvio, na minha opinião, tem que ter um reserva à altura. Acho que o Hugo Moura saindo do time, apesar do Galdames ter feito uma boa partida nesse último jogo contra o Bahia, não é da posição, não é aquele primeiro volante de pegada, não é aquele cara que protege o sistema defensivo. Então, informação importante que já tem clubes até brasileiros, né, interessados, né, vendo essas boas atuações do Hugo Moura e querendo talvez dar uma rasteira, né, tirar o jogador do Vasco para a temporada do ano que vem. Lembrando que o Vasco terá que vender atletas, muito provavelmente o menino Ryan pode ser vendido, a situação do Luca Orediano, né, é outro que pode ser também negociado em definitivo com os Estados Unidos. Enfim, o Vasco tem jogadores hoje valorizados, Lucas Piton, próprio João Vitor, o nosso goleiro Léo Jardim. Enfim, o final do ano está chegando, se Deus quiser, o Vascão vai conquistar essa vaga aí para pré-Libertadores. Se Deus quiser, essa situação da SAF vascaína será solucionada, será resolvida e a gente vai ter condições de montar um bom time, um time competitivo, um time que vai ter a cara, a essência, o DNA do Vasco para a temporada de 2025, que é o que a gente acredita e espera que aconteça aí nas mãos, né, do Pedrinho ou já do novo investidor que pode assumir o comando do futebol do Vasco. Beleza? O Vasco vencendo o Botafogo, jogando no Engenhão, cara, vai embalar. Vai vir com confiança, vai vir com moral para as 6 partidas finais do Campeonato Brasileiro. E por outro lado, ainda tem uma questão muito importante. O Rafael Paiva vai contar com o retorno de Verratti, nosso atacante, volta a ser o nosso capitão no ataque. Vai contar com a volta de Hugo Moura, que não jogou o último jogo, estava suspenso. Vai contar com a volta de Felipe Coutinho, querendo ou não, é um jogador muito importante, é craque, pode não estar vivendo o melhor momento, mas pode decidir um jogo a qualquer momento. Vai contar com a volta do zagueiro Léo Pelé, que a gente critica muito, mas querendo ou não, é importante, já fez bons jogos com a camisa do Vasco. Ou seja, vai ter 4 jogadores voltando aí que não atuaram no último jogo, na grande vitória do Vasco contra o Bahia, principalmente no primeiro tempo. E além disso, ainda tivemos grandes atuações na última partida do senhor Galdames. O próprio Matheus Cocão fez um bom jogo, Puma Rodrigues surpreendendo positivamente, o Maxime Domingues, que está jogando muito bem, está agregando muito valor. Então o Rafael Paiva começa a ter um leque, né, de opções muito interessante
para montar essa equipe titular. Ele que ainda não tem ali um esboço, né? Ainda não tem um time já 100% confirmado, mas acredito que, por exemplo, Verratti volte ao time, Hugo Moura volte ao time, acredito que o Puma seja mantido no ataque, vem fazendo bons jogos, mas enfim, agora o período de trabalho, de recuperação dos atletas que estavam com algum problema muscular e principalmente de estudar o adversário, de entender a forma que o Botafogo vem jogando e vem tendo êxito, né? Vem conquistando as suas vitórias, que é uma forma compacta, ofensiva, veloz, agressiva. Então eu acho que o Rafael Paiva ele tem que montar esse, principalmente meio de campo do Vasco, de uma forma muito inteligente. Não sei ainda se ele vai manter o Matheus Cocão, se ele vai manter o Dimitri Payet, que jogou muita bola no último jogo, mas a gente não pode esquecer que é grama sintética, jogo rápido, um time do Botafogo que é muito leve, muito veloz. Então todos esses quesitos me levam a crer que o Rafael Paiva pode até surpreender na escalação, pode vir com um time que muita gente não espera. Foi o caso do último jogo, com Galdames, Puma Rodrigues, entrando ali com o Maxime no segundo tempo. Então agora é confiar, é acreditar e principalmente apoiar essa equipe do Vasco em busca de um resultado positivo na terça-feira contra o Botafogo, né? Contra o nosso rival alvinegro aí na partida lá no Engenhão. Para falar sobre a situação da Vasco SAF, tá? Eu venho conversando muito com o Pedrinho, que é o presidente do Vasco, a gente vem trocando ideia, a gente falou no telefone algumas vezes aí nas últimas semanas. Pedrinho trouxe para mim, né, a responsabilidade dele com tudo que está acontecendo no Vasco, me passou, né, alguns dados que são dados preocupantes, principalmente na questão financeira, e ontem à noite a gente teve, né, o conhecimento que o Vasco, né, o Vasco da Gama, o clube associativo, e a SAF do Vasco, e a EICAP, quem não sabe, é a empresa que acabou assumindo todo o controle da 777, que não existe mais, não entraram num acordo e a disputa judicial, a disputa na arbitragem lá na FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, voltou. E o que isso significa? Eu vou ler para vocês aqui uma matéria, que foi uma matéria trazida pelos nossos amigos do GE, uma matéria muito interessante. Eu vou trazer para vocês na íntegra, porque explica muito bem e traz exatamente o que vai acontecer a partir desse momento agora, que essa ação, né, essa arbitragem, ela volta a acontecer. E quando eu digo uma arbitragem é porque vai ser decidido por 3 juízes. Um juiz indicado pelo Vasco, um juiz indicado pela EICAP, né, pela 777, e um juiz indicado ali em comum acordo pelas duas partes. Então vamos lá para essa matéria, preste muita atenção, eu vou ler para vocês de uma forma pausada, de uma forma tranquila para a galera tentar entender. Vamos lá. Vasco e EICAP voltarão à disputa na arbitragem lá na Fundação Getúlio Vargas, que havia sido suspensa, paralisada em julho de 2024 por 90 dias, mesmo período de suspensão da ação na Justiça. Então existem 2 ações, uma na FGV e uma ação na Justiça do Rio de Janeiro. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, havia concedido prazo de até quinta-feira, dia 31 de outubro, que foi ontem à noite, para as partes sinalizarem se havia acordo entre Vasco e EICAP, o que não ocorreu. Então a arbitragem será retomada automaticamente. Na arbitragem, o Vasco pede a rescisão do contrato de investimento e do acordo de acionistas com a 777 Partners, enquanto os americanos, por parte da EICAP, querem a retomada do controle e do contrato assinado em 2022. As diferenças, até mesmo nos valores atribuídos à causa na arbitragem da FGV, enquanto o Clube de São Januário, o Vasco, deu valor à causa em apenas 1 milhão, a 777 colocou 700 milhões. Olha que diferença absurda, tá? O mesmo preço do contrato original de investimento do futebol da Vasco da Gama SAF. Em julho, a arbitragem estava na fase de escolha dos 3 árbitros. O Vasco indicou a advogada Ana Tereza Basília para ser o juiz por parte do Vasco, enquanto os representantes dos Estados Unidos, né, os americanos, escolheram o advogado Maurício Almeida Prado. A FGV enviou uma lista com alguns nomes para a escolha consensual do 3º árbitro, do 3º juiz, mas houve a suspensão da ação naquele momento. Então o caso nesse momento está da seguinte forma: o Vasco Associativo entrou na justiça contra a 777 no dia 15 de maio, a ação cautelar corria em sigilo de justiça e na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com ganho de causa para o Vasco da Gama em primeira e segunda instância, o que significou o controle do futebol e da desobrigação do antigo investidor americano de fazer o aporte previsto em setembro. Ou seja,
Nesse momento, volta tudo para estaca zero. O Vasco SAF e o Vasco Associativo vão brigar para poder recuperar todo o controle das ações da Vasco SAF e possivelmente, né, quando essa situação for resolvida, o Vasco, né, o Pedrinho como presidente, poder fazer a revenda para um novo fundo de investimentos. Você vai me perguntar agora, pô Mário, tem um prazo para quando isso aí pode ser resolvido? Infelizmente, hoje a gente não tem um prazo. Pode ser resolvido semana que vem, pode ser resolvido daqui a um mês, como pode ser resolvido daqui a um ano. A gente está correndo atrás de informações junto aos advogados do Vasco, juntamente ao Pedrinho, para poder entender se vai ser tentado um acordo entre Vasco e EICAP ou se eles vão deixar essa ação correr na FGV e na Justiça do Rio de Janeiro e ver onde isso vai parar. Família vascaína, eu vou falar uma coisa pra vocês. Com o retorno, né, de Lucas Orediano e também do zagueiro Capasso, e com essa chegada de Juan Quinteiro, vocês podem ter certeza que o Vasco vai brigar por títulos na próxima temporada. Ainda tem o retorno, né, do Paulinho Paula, que veio se destacando, do Jair. Então, assim, o Felipe Coutinho pode ainda se adaptar ainda mais, porque viveu muitos anos na Europa. Então, assim, a gente não sabe se o Paê irá continuar pelo alto salário. Provavelmente o Pedrinho não deve permanecer com o francês e já mira a contratação desse cara que vocês estão vendo na tela, que é mais jovem, pode dar um retorno técnico gigantesco, ainda maior do que o francês Dimitri Payet. Então eu quero saber de vocês, seria uma boa contratar o Juan Quinteiro para a próxima temporada? O Vasco, inclusive, já teria tentado a contratação desse atleta, não teve sucesso, né, na primeira investida, né, como na primeira solicitação de contrato, não deu certo, mas agora o Vasco acredita que poderá contratar esse baita jogador para a próxima temporada. Então é isso, galera, se inscreva no canal, deixa o like, o sentimento não pode parar, fiquem com Deus!